continuaremos. Shabbat Shalom. Vou chamar aqui o Neodijan, que vai trazer para nós um breve comentário sobre a porção especial de hoje. E hoje, como eu já disse, é um Shabbat especial de primeiro dia de Sukkot. A porção ela está no livro de Vaikra, conhecido como Levítico, a partir do capítulo 22, versículo 26, até o capítulo 23, versículo 44. É aquele conhecido capítulo que fala das festas bíblicas, que Adonai deu, e dizendo que essas são as suas festas. Ou seja, se são dele, nós temos que ter o máximo de respeito possível, porque elas não são nossas. Ela é dele primeiramente e ele nos dá. Mas se é dele, o respeito tem que ser absoluto. Então hoje nós vamos, se Adonai permitir, vamos receber, através de Neodijan, a instrução dele para nós nesse dia. Adonai, abençoe o teu filho nessa hora, que Neodijan seja a tua boca no nosso meio, que ele seja usado como teu profeta nessa manhã, para que através dessa simples ministração, algo breve, que possamos aprender um pouco mais, sair daqui melhor do que chegamos, para que possamos melhor viver para ti e para o nosso próximo. Usa teu filho, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom e Hag Sukkot Sameach. Eu fiz uma breve ministração aqui sobre a porção de hoje, sobre Sukkot, né? E porção da Torá vai de Levítico 22, capítulo 22, versículo 27, até o finalzinho ali do capítulo 23, falando ali sobre as festas do Eterno, incluindo Sukkot. Sukkot também está nesse verso, né? E o verso puxa um pouquinho antes, capítulo 22, né? Capítulo 23, o finalzinho ali do capítulo 22. E eu vou falar pouco sobre a porção da Torá, vou focar mais na porção dos profetas. E só para não deixar de comentar a porção da Torá, né? Eu vou comentar Levítico capítulo 22, versículo 27 e 28, esses dois versículos, que fala o que eu li aqui em hebraico para vocês, que fala sobre essa questão de... Vou ler o verso na íntegra para vocês, não coloquei no slide não, mas eu vou ler na íntegra aqui. Levítico capítulo 22, versículo 27 e 28, diz assim: quando nascer o boi ou o cordeiro ou a cabra, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Eterno. Também o boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho, não degolareis no mesmo dia. Eu achei interessante esse verso, porque, lógico, deve ter várias interpretações e uma interpretação, uma essência real, né? E um dia o próprio mestre vai nos ensinar. Mas eu acho que o Eterno está querendo dizer aqui, está querendo ensinar para a gente aqui, o respeito que a gente tem que ter com a vida dos animais nesse caso. Porque é a mesma vida da nossa, né? O sábio, o homem mais sábio que já existiu fora de profecia, né? Que é o rei Salomão, ele escreveu lá em Eclesiastes 3, 18 ao 20, né? Várias partes do livro de Eclesiastes, ele escreveu sobre a vida do homem, né? Sobre como é o homem sem o Messias. Se você for ler o livro de Eclesiastes nesse sentido, né, você vai entender o que eu estou falando. Como se fosse assim, olha, o homem sem a redenção, ele é isso aqui. E ele escreve o livro de Eclesiastes, né, dizendo, alguns acham que o livro de Eclesiastes é bem pessimista, mas não é pessimista, é realista. Mostra o que nós somos, né? Ele diz que o homem não deve se exaltar porque ele não é nada, né? Ele é passageiro, né? Ele fala, ele é vaidade, é passageiro, é finito. E nesse capítulo 3 ele compara a vida do homem com a vida do animal. Diz que é a mesma. Diz que é a mesma vida, a mesma alma,
o mesmo espírito, né? Agora os religiosos vão ir à loucura, né, Ed? Porque é o que está escrito, né? É o mesmo, não é diferente. Se você acredita que existe que seu espírito, ele depois que você morre, ele vai para um canto especial e fica lá, então o espírito do cachorrinho também vai, o espírito de todos os animais também vão, porque é o mesmo, né? Então, o que é que Salomão está querendo dizer aqui? O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que não existe essa questão de vida após a morte, né? Tanto é que precisamos de ressurreição para poder gozar do Olam Rabá, né? As pessoas que estão vivas serão transformadas e as pessoas que morreram terão que voltar a existir, terão que ressurgir. Então, esses 2 primeiros versos da porção, né, falando rapidamente, que eu quero me aprofundar na festa de Sukkot e entrar na porção do profeta Zacarias, o Eterno ele tem essa preocupação com os animais, matar de uma forma correta, da forma menos indolor possível. Para que o animal ser cacheiro, ele precisa ser morto de uma forma correta. Além de ser o animal correto, ele tem que ser morto de uma forma correta. E eu acho que essa questão de não degolar a mãe e o filho, né, no mesmo dia, né, eu acho que tem a mesma essência daquela questão de não cozinhar o cabrito no leite da mãe. Eu acho que tem a mesma essência. Uma coisa que traz vida ali ao bezerrinho, né, ao cabrito, vai servir para temperá-lo, para judiá-lo do seu corpo após a morte, né? Então, não sei se a interpretação realmente quer dizer isso, porque a Torá não interpreta o texto, a Torá só manda não fazer, e a gente não faz, né? Muitos exageram, terminam não misturando leite com carne, né? Exageram radicalmente, na minha visão, né? Porque pelo texto da Torá a gente vê que Abraão comeu queijo e carne. Aí uns dizem que, eu não vou entrar nesse detalhe, uns dizem que não, é porque ele esperou 6 horas para comer, comeu o queijo, esperou 6 horas. Eu acho difícil isso acontecer, mas você é livre para acreditar dessa forma. Mas eu acho que o Eterno ele quer focar nessa questão de respeito à vida. Que nós temos a mesma vida. E o sábio, ele fala isso, né? Olha, não acho que você é diferente, não, do animal, não. Não acho que você é diferente. Aí o sábio até questiona, quem foi que disse a vocês que o espírito de vocês, ou seja, já existia essa teoria naqueles dias, né? Aí ele pergunta, quem foi que disse a vocês, pode ler aí na sua Bíblia, Eclesiastes 3, o 18 ao 20, quem foi que disse a vocês que o espírito de vocês vai para cima e o espírito do animal não, fica aqui embaixo na terra mesmo? É o mesmo espírito, todos vão para o mesmo lugar. Impressionante, né? Então devemos ter esse respeito. Recentemente foi aprovada a lei de proteção aos animais, né? E é uma coisa boa, né? Porque a vida que existe nele é a mesma que existe em você. O mesmo espírito do Eterno que fez você viver, a mesma energia traz vida a você, que deixa você como um ser vivo, é a mesma energia que corre no corpo do animal, né? O Eterno soprou nas narinas dos homens o espírito de vida, né? A Torá não fala o exato momento em que os animais foram vivos, né? Dá um foco especial ao homem, mas o espírito do Eterno também habita sobre os animais, né? O espírito do Eterno, isso que diferencia, né? Uma vez eu vi que um grupo de cientistas, ele desenvolveu um feijão no laboratório, e o feijão era perfeito, mesmo gosto, mesmo tamanho, tudo igual. Aí eles foram plantar o feijão, e o feijão não nasceu. Por quê? Porque não tem espírito, né? A ciência conseguiu até reproduzir ali a matéria, conseguiu reproduzir células, não sei como é que eles fazem isso, clone, divisão, não sei. Sei que eles conseguiram. Mas o espírito do Eterno é dele. Por isso que... Fale, Ed. Ed está falando aqui que o Salmo 104, se não me engano, ele fala que o salmista fala que o Eterno manda o Espírito dele à terra, né, para renovar a terra, né, sobre animais, sobre tudo que é vivo, sobre animais, sobre plantas, né, e sobre homens, né? Então tudo que é vivo, para ser vivo, tem que ter o Espírito do Eterno. Observe que lá em Eclesiastes 12, 7, né, no mesmo livro, o sábio ele diz o seguinte, que o homem deve buscar a Deus enquanto é tempo, porque ele exalta muito... Salmo 104, 30, o verso que Edivaldo falou aqui. Então, uma coisa que eu acho fantástica no judaísmo é isso, é trazer para o aqui. Você não tem que fazer as coisas pensando na vida do além, a vida é aqui. É o que compete a você. O sábio até fala, né, é a sua porção. Depois disso, não compete a você. Depois disso, sabemos que haverá a ressurreição dos mortos e cabe a misericórdia do Eterno nos julgar justos para estarmos lá. Mas o que podemos fazer, o que está na nossa mão, no nosso alcance, é aqui, é agora. Então, o Ravi Ventura sempre faz isso, né? Vivo agora, vivo aqui. Plante seus frutos aqui. Mostre aqui, né? Porque você não pense que você vai... Quem foi que disse a você que seu espírito vai para cima?
né? É o mesmo Espírito. Observe que em Eclesiastes 12:7, se eu não me engano, ele fala o seguinte: faz isso antes que o corpo, o pó, volte à terra e o Espírito volta para Deus. Aí tem gente que acha que não, ele está falando do homem justo, que o Espírito vai voltar para Deus. Não, ele fala do homem como um ser. Justo ou injusto, o Espírito volta para Deus. Ah, mas o injusto vai para Deus? O Espírito, gente, não existe nenhuma individualidade, nenhuma personalidade no Espírito. Por isso que o Espírito é o mesmo. O Espírito é a energia que te dá vida. É a mesma, vamos fazer uma comparação aqui. A energia que serve para fazer esse computador ligar é a mesma energia que serve para fazer o ventilador rodar. Não é uma energia diferente. O que diferencia vai ser o corpo. Mas a energia é a mesma. Assim acontece com o Eterno. O Espírito do Eterno é o mesmo e faz dar vida a todos os seres vivos. Então esse verso Levítico 22, 27, 28, esse cuidado que o Eterno tem com os animais e que eu acho que a gente deve ter, eu acho que a lei que foi aprovada é muito válida, né? Tratar com respeito, às vezes tem que morrer, tem, às vezes é preciso, às vezes é necessário, mas fazer isso da forma mais indolor possível, fazer isso com respeito, tratar com dignidade, né? Porque a mesma vida que ele tem é a mesma vida que você tem. Pense nisso e haja com justiça, né? Depois nessa parte de Levítico 23, quando fala das festas, né, fala a primeira festa é o Shabat, né, fala de Pessah, Matzot, né, Asmos, Páscoa, Asmos, fala primícias, Shavuot, vai falando das festas por sequência, até chegar na festa de Sukkot. Antes da festa de Sukkot, ele faz uma coisa no mês de Tishri, né, que é um mês especial, é o momento que estamos vivendo, né, existem 3 festas principais, né, Yom Teruah, depois Yom Kippur, que é o que foi passado, e depois a festa de Sukkot. Em Yom Kippur tem uma coisa que quebra o dogma na minha visão, é um dogma que nem deveria existir, mas existe. Quebra o dogma de muita gente. Está escrito lá em Levítico 23, 32. Eu também não coloquei no slide, estou falando só rápido aqui. Diz o seguinte: sábado de descanso vos será, falando sobre Yom Kippur. Então afligirei as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. Para mim está bem claro aqui que ele está dizendo o seguinte, que o dia começa com a noite. Está bem claro isso, né? Ele fala assim, no dia 9 à tarde, no finalzinho da tarde, vai começar o dia 10. Que é o Yom Kippur. Então você celebra do dia 10, no início do dia 10, né, de uma tarde a outra, o dia completo, né, final de uma tarde até outra tarde. Aí tem gente, tem grupos, né, grupos minoritários, mas tem grupos que não, o dia começa pela manhã. Aí quer mudar tudo que já existe, né? Aí existe outro grupo falando sobre Shabat lunar, não, porque o sábado não é esse sábado. Gente, não invente, né? Fale, Ed. Foi comentado aqui por Ed e por Lorisvaldo que às vezes as pessoas elas se motivam por teoria de conspiração, né? Tem que ter polêmica, tem que ter conspiração e fica... Não, gente, vamos tentar ser simples, vamos tentar absorver as coisas da forma mais simples possível. Eu sei que a gente deve ser crítico, lógico, né? A gente deve ser crítico, a gente deve pegar e deve questionar, mas questionar com coerência, questionar com fundamentos. A gente não, porque eu acho... Não é assim. Baseado em quê? Onde foi que você viu isso? Né? E outra coisa, gente, na dúvida, fica com o que já está estipulado, fica com o que os sábios do passado falaram, né? Eu acho que às vezes a gente acha que humildade, né, tem uma noção diferente de humildade. Mas humildade, quando você quer revolucionar uma coisa assim, né, teoricamente você está dizendo que todos os sábios antes de você erraram. Mas se você parar para pensar, né, se você está dizendo que o sábado, o 7º dia não é hoje, o sábado é outro dia, então você merece o quê? O prêmio Nobel? Quer dizer que você foi melhor do que Maimônides, do que Moshe, do que... Então, para um pouquinho para pensar, não é? Você pode provar que eles estão errados? Não posso. Então, aceita, né? Porque Shaul fala deles, são os profetas, deles é a lei, deles são a Torá, deles são os segredos. Querendo ou não, são eles, foi a eles que foram confiados isso aí. Né? Grandes homens do passado, grandes sábios. Né? Então, acho que as coisas são muito simples e nós que queremos complicar. Né? Fazendo essa rápida introdução falando sobre a Torá, né? Vamos entrar agora em Sukkot. Né? Sukkot é uma das grandes festas, né? Das grandes 3 festas. Acredito que vocês saibam que... Aí eu já coloquei no slide, se eu não me engano. Acredito que vocês saibam que só nessas 3 festas que o Eterno põe um mandamento
para que se vá a Jerusalém, né? Assim possível, né? Todos em Israel, os homens, né? Ele fala, os homens devem ir a Jerusalém. Aí eu coloquei o verso aí que diz isso, né? Sheloshet Haregalim, né? Que é as 3 festas. O verso Devarim 16:16 diz o seguinte: 3 vezes no ano, todo o homem, eu até grifei essa parte aí, né? Todo o homem entre ti aparecerá perante o eterno teu Deus, no lugar que escolher. Isso aí ficou bem antes da conquista de Jerusalém, então o lugar ainda não estava divulgado, digamos assim, né? Embora o Eterno com a sua onisciência já soubesse, mas os homens ainda não conheciam, mas já estava estipulado no mandamento que haveria um local que o Eterno escolheria para ali fazer habitar o seu nome, para dali ser o centro do seu reino. E esse local, nós sabemos, é Jerusalém, né? Aí ele fala: 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Eterno teu Deus, no lugar que escolher, na festa de Matzot, né, de pães asmos, e na festa de Shavuot, que é a festa das semanas, né, chamado pelos gentios de Pentecoste, e na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas, ou Sukkot. Porém não aparecerá vazio perante o Eterno. Né? Então é aí o que classifica, né, essa festa como uma festa especial. Né? Todas as festas são especiais, mas existem umas que têm um peso maior, né? O Eterno estipulou Pessach como uma das primeiras, Shavuot como a segunda e Sukkot fechando, né? Fechando esse ciclo das 3 festas de peregrinação, as 3 grandes festas. E estamos nela ali. Ed comenta aqui que o Eterno coloca essas 3 festas com um certo intervalo justamente para facilitar a ida dessa peregrinação, né? Você já imaginou se uma festa fosse muito próxima da outra, você iria, voltaria, já estava na hora de ir de novo. Né? Então, Pessach e Shavuot, uma diferença ali de aproximadamente 50 dias, né? Aproximadamente. E Sukkot só no 7º mês. E eu achei interessante não sei se eu coloquei no slide isso. Não coloquei no slide. Mas eu achei interessante um comentário rápido, né? Lucas está aqui para me ajudar. Eu observei que quando ele fala 3 vezes no ano, todo homem, né? Referindo-se, eu acredito que o homem representando sua família, representando sua casa. E no hebraico original está Zahor, né? Referindo-se a macho, né? A macho. Aí eu olhei assim, eu digo, parecido com o Zahor lá de Êxodo 28, né? De lembrar do Shabat, né? Eu digo, a mesma raiz. Aí eu peguei e fui buscar a raiz, é a mesma, Zahar, né? Ou seja, macho significa, não que signifique, mas fazendo uma midrash, né? Tem alguma coisa a ver com lembrar, né? Deve ter algum significado a ver, os grandes rabinos devem dizer. Eu fiquei pensando, o homem deve lembrar o quê? Quantas midrash podemos fazer disso aí? Aí eu relembrei que lá no começo, lá no princípio de tudo, o Eterno fez o homem, fez o macho, a sua imagem e a sua semelhança. Né? Como se o homem devesse refletir a imagem do Eterno, servisse para lembrar, né, as ações do Eterno, a justiça do Eterno. O princípio do homem, né? Como o homem deveria ser, como o homem vai ser. Não que o Eterno seja ser humano, que o Eterno tenha braços como nós, mas a nossa justiça deve refletir a justiça do Eterno. Achei interessante, eu nunca tinha pensado. Eu sabia que o homem macho era Zahar, né? E sabia que lembrar Zahor, né? Mas eu nunca tinha feito essa associação. E estudando esse trecho, lendo os originais para tentar fazer exegese, para trazer uma ministração mais rica, eu pude observar. Eu achei interessante. Né? E acredito que vocês também saibam disso, mas muitos estudiosos acreditam que a festa de Sukkot é ou uma prefiguração, né? Ou um tempo exato. Alguns acreditam que é nesse tempo, né? Eu não sou não vou arriscar tanto assim, mas eu costumo dizer que é uma prefiguração. No final do slide a gente vai massificar, do estudo a gente vai massificar um pouco mais isso. É uma prefiguração sobre a vinda do Messias, né? Nesse tempo, nesse período de Tishrei, né? Nesse período de Sukkot, né? Em Yom Teruah, do toque da anunciação, né? E eu acho que faz sentido. Não posso provar, né? Mas eu acho que faz muito sentido. E eu acho que a gente deve ficar atento para essas coisas, porque os grandes sábios de Israel, né, eles têm coisas assim que eles falam e às vezes você não vê tanto sentido, né? Você não vê
mas eu acho bom você respeitar, porque, como Saulo falou, né, foi a eles que foi confiado os segredos da Torá. Uma coisa que eu vi recentemente, uma pesquisa de arqueologia, que existia a profecia, né, entre os sábios de Israel, antes da Era Comum, existia uma profecia do anjo Gabriel. Né? E nessa profecia do anjo Gabriel dizia que o Messias iria, depois de 3 dias, iria ressuscitar. Faz essa ligação do Messias com o profeta Jonas. Ou seja, muito antes de Yeshua falar essa profecia. Né? E Yeshua vem e confirma, como se fosse uma coisa realmente de Deus. Né? Como se fosse um segredo que os sábios conseguiram estudar e conseguiram ver. Agora, como eles conseguiram fazer essa midrash? Né? Como eles conseguiram ler o profeta Jonas e conseguiram ver que ali fazia uma prefiguração como Messias? Não sei. Mas eles viram, apostaram e acertaram. Né? Acertaram que Yeshua vem e confirma, diz assim, não, assim como o sinal do profeta Jonas. E ele faz referência ao que os sábios falaram. Quer falar, Ed? Sim, sim. Ed tá fazendo aqui uma midrash, eu tenho que repetir aqui, gente, porque às vezes não aparece lá no... Então Ed tá fazendo uma midrash aqui muito interessante sobre o profeta Yoná e Yeshua. Porque da mesma forma que Yoná, a missão dele, né? Yeshua entra como um sinal do profeta Jonas, né? Ressurreição dele. Yoná vai a Nínive, aos gentios, para salvar os gentios do juízo do Eterno, né? E ele passa, antes dele chegar a Nínive, ele tem que passar por aquele processo do grande peixe, né? 3 dias e 3 noites, e depois, quando ele sai do ventre do peixe, depois do 3º dia, ele vai para Nínive e prega, e Nínive se arrepende e ele salva, né? Então é muito interessante, né? Agora, como os rabinos conseguiram fazer essa midrash, né? Depois de Yeshua é mais fácil. Fazer essa midrash antes de Yeshua vir, né? Que é o segredo. Como os sábios conseguiram fazer isso, como gravaram numa pedra, né? A profecia de Gabriel, se vocês depois tiverem curiosidade de pesquisar na internet, vocês vão ver. Né? Então é muito interessante. Então eu gosto de prestar atenção, olhar com carinho esses segredos dos grandes sábios, principalmente do passado. Né? Hoje em dia tem muito sábio de internet, mas no passado os sábios eram de verdade. Então, eu acho muito interessante esse 7º mês. Eu acho que realmente prefigura o final de uma era, né? Até porque 7º é o Shabat, né? Depois do Shabat, depois do 7º, começa uma nova semana, depois do 7º dia. E o Eterno colocou um 7º mês. Eu não vou dizer que é um novo ano, né? Porque eu acho que o ano tem 12 meses. Mas alguma coisa ele prefigura, essa questão de 7, iniciando uma nova era, esse ciclo de 7. Né? Então, eu acho que realmente prefigura alguma coisa, esse toque do shofar no começo do 7º mês. Né? Eu acho que tudo que o Eterno faz tem um sentido. Lógico, a gente não sabe agora, mas um dia acredito que saberemos aquilo que couber ao nosso conhecimento. E esse toque de shofar no começo do 7º mês, né? No 10º mês, o julgamento, e no 10º mês não, desculpa, no 10º dia do 7º mês o julgamento, e no 15º dia, né, começa a celebração. Grandes sábios acreditam que o toque do shofar vem Mashiach, né, em Yom Kippur ele julgará, né, e no 15º dia, em Sukkot, será a celebração, né, será como se fossem as bodas, né, será a alegria, a festa da vitória do Olam Rabá. Né. E eu acho que faz sentido. Né, faz sentido, não estou querendo, mais uma vez, não estou querendo determinar que data que Yeshua vem, né, porque Yeshua mesmo falou que o dia e a hora nem ele mesmo sabe. Né, não estou querendo determinar a data, mas estou achando interessante que parece fazer menção a alguma coisa, parece prefigurar alguma coisa. Não sei se no dia específico, mas na era, no tempo próximo. Né. E vamos ver o que os apóstolos falam sobre isso e o que os profetas falam sobre isso. E eu acho que você vai concordar comigo que deve fazer um certo sentido. Olha só. Olha o que os apóstolos registraram lá no livro de Matitiarro. Né? Lá em Mateus 17, né? Mateus capítulo 17. Os 3, eu coloquei aqui no slide para vocês a visão dos 3 apóstolos, né? Coloquei a visão porque tem muita gente que já não vai interpretar, né?
não vai interpretar esse texto com o contexto judaico e começa a inventar teologia já fora do judaísmo, né? O judaísmo, não vou nem me restringir ao judaísmo, já fora da literatura judaica, do pensamento hebraico, das escrituras hebraicas. Então, isso aqui que aconteceu, essa transfiguração do monte lá em Mateus 17, foi uma visão, gente. Não é que os homens não ressuscitaram, não é que os homens não morreram, estavam em outra dimensão e foram ali se encontrar com Yeshua, ou não é que Yeshua converse com o morto. Não, não é isso. É uma visão que eles tiveram do futuro, né? A mesma coisa quando o João, para mim é isso, né? A mesma coisa que João viu o futuro acontecer, mesmo sem o futuro estar acontecendo, né? João viu tudo aquilo acontecendo, segundo os estudos de Apocalipse que o nosso Rochied está trazendo, muito interessante, né? Trazendo aqueles cavalos que voam, aqueles gafanhotos, né? Interpretando como máquinas de guerra que nós temos hoje, né? Helicópteros e tanques de guerra, e quando você encaixa isso faz muito sentido. João viu o tanque de guerra, viu o helicóptero como se o helicóptero estivesse ali, mas não estava. Ele viu uma visão do futuro. Né? Ele viu o Yeshua consegue manipular a quinta dimensão, né? O tempo. Ele conseguiu manipular o tempo para que João visse o que iria acontecer. Então, eu acredito que aqui é a mesma coisa. Não é que Elias não morreu, Moisés não morreu, todos morreram. Todo homem é mortal e todo homem precisa morrer. E o Eterno, se um homem não morresse, se um homem fugisse a essa regra, o Eterno seria injusto. O Eterno não pode fazer isso. Tem gente que diz, não, o Eterno faz o que quer. Não, o Eterno faz o que é justo. O que é injusto, o Eterno não faz. A atuação do Eterno está dentro do limite da justiça. Então todo homem tem que morrer, porque todo homem já nasce mortal. Uma criança ela não tem pecado, e por que ela morre? Porque ela nasce mortal, porque os pais dela são mortais. Né? E por que com Yeshua foi diferente? Porque Yeshua não era mortal, ele não nasceu de mortal, ele nasceu como Adão. Como Adão nasceu. Ele não é um extraterrestre, não pensa, não, porque ele é filho de Deus. Filho de Deus, assim como Adão era filho de Deus. Assim como Adão. Igual a Adão. Não diferente. Não diferente. Então, da mesma forma que Adão só poderia morrer se pecasse, Yeshua também só poderia morrer se pecasse. E aí vem todo o plano da redenção, né, que é outro assunto, outro tema, mas está lá no nosso site para você pesquisar, para você, se você se interessar por o tema. Mas enfim, focando em Sukkot. Se você perceber, olha Mateus 17, 3, 4. Olha só, eu grifei aqui a parte que eu achei interessante para vocês. Ó. Eis que lhe apareceram Moshe e Eliarro, falando com ele. E Kefa, tomando a palavra, disse a Yeshua, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Eu grifei essa parte, né? 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moshe e um para Eliarro. Olha só que interessante. Se você for uma pessoa que tem um conhecimento da Torá, você já vai dizer, peraí, por que queria fazer tabernáculos? Provavelmente estávamos no tempo de tabernáculos, né? Por que ele queria construir tabernáculo? Então não é nenhum ato de idolatria, não. É um ato de, se eles estão aqui, então eles precisam de um tabernáculo para habitar, já que estamos na festa de tabernáculo, ninguém pode habitar em casa nesse tempo. Principalmente em Jerusalém e Israel. Então, e se você for ver esse relato nos vários evangelhos, né, cada evangelho complementa com alguma informação a mais, tem uma informação a menos, mas tem uma informação diferente. Né? Então é bom você ler o mesmo relato em todos os evangelhos, você vê que um dos evangelhos, Moshe e Eliarro conversavam com Yeshua sobre a morte de Yeshua. Então que interessante. É como se eles estivessem no futuro, né, já que é uma visão do futuro, e estivessem dizendo o seguinte, olha, tudo isso aqui foi possível por causa do teu sacrifício. Por causa da tua morte, da tua ressurreição, tu conseguiste nos trazer de volta, voltar à existência. Né? O Olam Rabá, conseguiste tudo isso para nós. E eles estavam ali conversando. Então, mais uma vez, apontando, ligando, né, a festa de Sukkot com o Olam Rabá. Talvez coincidência, talvez sim. Mas é, no mínimo, interessante Yeshua demonstrar essa visão para os discípulos dele nesse tempo. É interessante. Né? E também os profetas não ficam diferentes. Né? E a gente vai para a Haftará, selecionada pelos rabinos, para o dia de hoje, que é no próximo slide. O profeta Zacarias também faz essa referência a Sukkot. Olha o que o profeta Zacarias faz. Eu citei aqui todo esse capítulo 14 do profeta Zacarias, que é a Haftará de hoje, né? Ele fala sobre esse fim dos tempos. Né? Ele começa falando sobre o dia do Eterno. Né? Ele fala sobre o dia do Eterno, fala sobre... Então virá o meu Deus e guerreará por Jerusalém. E a gente vai comentar verso por verso aí do profeta, mas você vê que, e no final ele complementa falando de Sukkot, né? É bem interessante.
Então eu coloquei aqui no slide para você, separação do joio do trigo, né? O surgimento dos remanescentes. Por quê? Porque ele fala o seguinte, eis que vem o dia do Eterno. Né? Zacarias 14, 1, 2. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque aí eu grifei essa parte para vocês, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será dissipado da cidade. Por que o Eterno vai permitir que isso aconteça? O próprio profeta ele fala aqui, né, que os remanescentes não sairão, vai ficar uma quantidade de pessoas ali na cidade, mas parece que o Eterno permite isso acontecer para fazer uma limpeza, né? Para separar o joio do trigo. E Jerusalém entra no último conflito dela na história, né? E começa as coisas ficarem difíceis, começa o tempo a apertar. Tanto é que os próprios profetas falam, olha, não acreditem que o dia do Eterno vai ser bom para vocês, não. Né? Vai ser bom para os justos, mas vocês não estão com justiça. Né? Suas obras não são de justiça. Né? Então, isso faz referência a nós também. Porque nós também, lógico, né, buscamos um caminho de justiça, mas é bom sempre estar analisando os atos a cada dia. Porque às vezes a gente começa a desviar de alguma coisa, não presta atenção, vai se desviando, e vai pedindo para o dia do Senhor vir, e cuidado que quando o dia do Senhor vir, de vez de te livrar, vai te pegar. Né? Então é bom sempre fazer uma reflexão, uma auto-reflexão, sempre ser humilde, né? Também está na questão de humildade. Né? Às vezes a pessoa acha que humildade é só não dizer que não dizer que faz, aí confunde humildade com falsa modéstia. Mas humildade é você saber que você está em pé hoje e que amanhã você pode cair. Humildade é você saber que hoje você sabe, amanhã você pode não saber. É você entender que o que você sabe hoje, qualquer pessoa pode saber. Qualquer pessoa pode te superar. Então é você sempre estar atento, sempre estar se analisando, sempre estar vendo, será que eu estou certo? Sempre estar refletindo. Né? Isso é ser humilde. E as cidades batalham contra Jerusalém, nesse verso 1 e 2, né? E as cidades vencem. O Eterno permite que essas cidades vençam Jerusalém e dividem os despojos de Jerusalém ali, né? E o profeta fala que o Eterno, para mudar esse quadro, o Eterno terá que guerrear. O próprio Eterno terá que guerrear. Né? Concordo plenamente com Maimônides que o Eterno não tem corpo. Né? O Eterno ele é muito poderoso para se conter, né, em uma casca. Mas o Eterno, ele manda seus representantes. Aquele que o representa com fidelidade 100%, aquele que vai em missão em nome do Eterno, pode ser chamado do Eterno. E a gente vê isso por vários momentos nos profetas mesmo. O anjo do Eterno, quem aqui nunca leu sobre o anjo do Eterno? E esse anjo do Eterno, quem aqui nunca viu como esse anjo do Eterno fala? Ele fala como se fosse o próprio Eterno. Você acha que aquele que apareceu na sarça com Moshe foi o Eterno? Não foi, o próprio texto fala. O anjo do Eterno apareceu na sarça. E o anjo do Eterno diz o seguinte, eu sou o Deus dos teus pais. O anjo fala na primeira pessoa, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tira as sandálias e fala com Moisés ali. O anjo do Eterno. Mas ele está numa missão do Eterno. Não quer... não, mas esse anjo do Eterno é Yeshua, esse anjo do Eterno é Miguel. Eu não vou entrar na discussão da identidade do anjo. Eu sei que o Eterno não era um representante dele. E falava com autoridade como se fosse o próprio Eterno. Então é perfeitamente possível, compreensível e perfeitamente coerente com os profetas e com a Torá dizer que Yeshua tem também essa autoridade. Que Yeshua tem também essa representação. Então não se escandalize você que ou é judeu ou está pendendo para o judaísmo ortodoxo. Não se escandalize quando eu digo isso, que Yeshua representa o Eterno. Não ache que eu estou com idolatria, porque os profetas escreveram isso. Porque Moshe escreveu isso. Não é? E o anjo do Eterno? Se for Yeshua, ótimo. Se for outra pessoa, ótimo também. A gente sabe que o Eterno usa desse artifício. O representante do Eterno simboliza o Eterno em plenitude. E o profeta Zacarias diz que o próprio Eterno lutará. Você acha que o Eterno, a terra consegue suportar, a atmosfera consegue suportar o Eterno chegar? Você acha? Claro que não. Mas o Eterno mandará um representante dele, que representará ele 100% e vencerá a guerra em Jerusalém. Vamos ver os versos seguintes para eu tentar correr e a gente tentar terminar, né, o estudo a tempo. Aqui, capítulo 14, versículo 9 de Zacarias.
Lindo esse verso, né? Foi o verso que Ed leu aqui. Releu, né? Leu e deu ênfase a ele. O profeta fala o seguinte: naquele dia, o Eterno será rei sobre toda a terra. Quando o Eterno começar a intervir nessa guerra de Jerusalém, quando você for ler o capítulo 4, acredito que você já leu na sua casa, o Eterno começa a intervir nessa guerra, e essa guerra começa a mudar de cenário, né? E o profeta fala: naquele dia o Eterno será rei sobre toda a terra. E naquele dia o Eterno será um, e o seu nome será um. Por quê? Quer dizer que hoje o Eterno não é? Hoje não, infelizmente. Não que ele não seja, mas a interpretação que se tem dele. O serviço que se faz a ele. Hoje em dia temos vários serviços ao Deus de Israel. E qual é o serviço fiel? Não vou dizer que é o nosso, porque nós também temos falhas e estamos buscando acertar. Mas nós sabemos qual é o padrão. E qual é o padrão? O padrão que o próprio Eterno deixou. O padrão que o Eterno diz: olha, vocês devem me servir dessa forma. E onde isso está escrito? Na Torá. Na Torá. O padrão de serviço divino foi dado aos israelitas no deserto. Foi reproduzido por Davi e Salomão no templo. Os sacerdotes, e tirando os exageros, prendendo-se só o que está escrito, você vai ver a sombra das coisas futuras, como diz Saulo de Tarso. Então esse é o padrão, esse é o modelo. Mas você não vê esse modelo em todos aqueles que dizem servir ao Eterno. Então, hoje em dia, não estou dizendo, gente, eu não acredito nisso, né, que haverá uma única religião. Talvez religião seja um sentido filosófico, né? Mas eu digo que haverá um só serviço. Um só Deus, um só serviço. E esse Deus, todos vão entendê-lo da mesma forma. Porque ele é um só. Se Edivaldo é um só, se Edivaldo tem um padrão só, como é que eu digo assim: não, Edivaldo gosta de macarrão? E Lorisaldo diz assim: não, Edivaldo detesta macarrão. Tem alguma coisa errada. Alguém está errado. Né? Ou ele gosta ou ele não gosta. O único errado que não pode estar é Edivaldo, né? Então, assim é com o Eterno. O Eterno é um só. Dependendo do ponto de vista, né? Talvez os dois sejam certos. Aí tá falando, um gosta de macarrão com sal, o outro macarrão sem sal, né? Então, o que eu estou querendo dizer, gente? Haverá um dia, segundo o profeta, em que se estabelecerá o padrão. O Eterno dirá: olha, eu quero ser servido dessa forma, meu nome é esse, né? Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, e todos saberão quem é o Eterno, todos conhecerão o Eterno e todos seguirão o Eterno da mesma forma, né? Não estou dizendo que todos serão judeus, todos serão circuncidados, mas todos saberão qual é o padrão de serviço, né? Você sabia, né, que antes, eu até estava comentando sobre isso com meu irmão, né? Nos dias dos apóstolos, assim que Yeshua ressuscitou, né, e deixou os apóstolos aqui levando a mensagem dele, toda a liderança das comunidades, mesmo a comunidade sendo gentil, era lideranças de judeus. Eram liderança de judeus. Então, as ordens saíam da igreja da comunidade de Jerusalém, né? Então, tudo era ligado aos judeus. Por quê? Por que isso? Justamente para não ter essa dispersão de serviço, para não se ter serviços diferentes. Você sabia que em toda sinagoga, em todo lugar do mundo, o serviço é o mesmo, ou bem próximo? Né? É bem próximo, respeitando os costumes locais, mas é igual. É assim que deveria ser. Né? Mas a gente vai ver aqueles que servem ao Eterno, cada canto acredita de uma forma diferente e serve de uma forma diferente. Então, essa padronização de Jerusalém, né, do nome que o Eterno escolheu, essa liderança do povo, era seguida pelos apóstolos. Tanto é que Saulo, para conferir liderança a Timóteo, que tinha pai grego, embora tivesse todo o conhecimento da cultura judaica e fosse homem de confiança de Saulo teve que fazer a conversão dele não a Deus, porque Timóteo já era convertido a Deus. Timóteo já dava bom testemunho. Mas Saulo precisou fazer a conversão dele a quem? Ao judaísmo. A lei de Moisés. Por quê? Porque como é que Saulo ia colocar um gentio na liderança? Era sem explicação. Não, era inaceitável. Por que inaceitável isso? Porque o gentio é menor? Não, porque tem que se manter a liderança em Israel. Né? Tem que se manter isso. O Eterno estabeleceu os judeus como reino de sacerdotes. Eles que devem levar a vontade do Eterno a todas as nações.
Esse é o princípio, desde lá isso não é um princípio do Novo Testamento, não. Isso é um princípio desde lá do Sinai, desde Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, você, cristão, que está me ouvindo, quando você vê lá Timóteo sendo circuncidado, você tem que saber disso. As ordens não vêm de Roma, não vêm de Alemanha, vêm de Jerusalém. Né? Timóteo precisou ser circuncidado, aí o texto fala assim, é por causa dos judeus. Claro que por causa dos judeus. Né? Como é que o judeu vai aceitar? E se Timóteo falasse alguma coisa, tivesse alguma interpretação sobre alguma coisa, que moral ele teria de dizer, não, eu sou judeu e eu estou interpretando baseado na Torá? Que moral ele teria para dizer isso? Né? Então, Saulo, corretamente, fez o que deveria fazer. Aí dá um nó na sua cabeça, né? Porque você não contextualiza o texto. Né? Você não contextualiza, você não traz o contexto histórico quando você vai interpretar. Aí você vai dizer assim, Saulo, um homem que lutou tanto contra a circuncisão, circuncida Timóteo, por quê? Porque é necessário. Né? É necessário, você tem que colocar a circuncisão no contexto correto dela. Né? Saulo combate a circuncisão quando você coloca no contexto de se você não for circuncidado, você não será salvo. Aí Saulo combate. Eu concordo plenamente. Né? Quando foi que circuncisão foi pretexto para a salvação? Nunca. Nem nos dias de Moisés, nem nos dias de Abraão. Nunca. Nunca foi. Nunca foi. Circuncisão sempre foi pré-requisito para o pacto mosaico. Você não pode confundir. Uma coisa é o pacto de Moisés, é a lei do Sinai. É servir ao Eterno através de Israel. Outra coisa é servir ao Eterno. Então, para você ser justo, né? O justo, né, viverá pela fé, como a gente falou na semana passada. Para você ser justo, existem padrões mínimos de você ser justo. Agora, para você ser um justo judeu, existe um padrão fechado. Então, é isso que você tem que entender. Então, circuncisão nunca foi pré-requisito de salvação, e é isso que Saulo fala nas cartas dele. Mas a circuncisão é necessária? É. Para quê? Para determinado pacto, para determinada aliança. Para você fazer algumas coisas no reino do Eterno, só pode fazer se você tiver determinados requisitos. Exemplo, um rei, né, isso está escrito, está registrado, um rei que era rei, judeu, né, e se achou no direito de ser rei, querer ser sacerdote também, e foi entrar lá no Santo dos Santos para querer oferecer. Eu mesmo vou oferecer que eu sou rei. Né? E o Eterno, os sacerdotes tentaram segurar. Não, você não pode fazer isso. Para servir ao Eterno dessa forma tem que ser da tribo de Levi, tem que ser da linhagem de Arão. Não, eu sou rei, eu que mando aqui. Foi entrar e deve ter sido um algazarra, né? Deve ter sido uma coisa, eu acho que guarda entrou, deve ter segurado o sacerdote. Ele foi lá entrar no Santo dos Santos e o Eterno o feriu com lepra. Por quê? Porque as coisas são com ordem e decência, é a organização. Então, para seguir ao pacto de Israel, você tem que ser circuncidado. Mas Yeshua veio e mudou o quê? E mudou o quê? Yeshua determinou alguma coisa? Olha, gente, depois que eu vim, a circuncisão não vai valer mais. Ele falou isso? Eu acho que não. A não ser se eu li a Bíblia pulando versos. Yeshua mesmo, ele está falando, Yeshua mesmo foi circuncidado. E não avisou nada. Os discípulos disseram, olha, depois de Yeshua não precisa mais. Saulo fala isso, gente? Saulo não fala. Saulo fala uma coisa que o próprio Moisés dizia, né? Indiretamente. O próprio Moisés dizia, a circuncisão não é necessária para a salvação. Claro que não é. Saulo está falando alguma coisa nova? Saulo está falando isso por causa de Yeshua? Não. Saulo está falando isso porque a Torá diz isso. A Torá diz isso. Mas quando foi para colocar Timóteo na liderança, o que é que Saulo fez? Então, aprofunde seus estudos, né? E comece a perceber que de Jerusalém sai o nome do Eterno. Né? Começa a ter essa visão, começa a ter esse respeito. Israel não é que vai ficar para depois, não. Não é Israel, né, Ed? Como o Ed sempre fala, Israel vai ficar levando bomba e a igreja fica no céu. Não é assim que funciona. A liderança sai de lá. Não é? Mas a liderança oficial de Israel agora está corrompida, está fora da vontade do Eterno. O Eterno vai resolver tudo ao seu tempo e tudo da sua forma. Não é? Mas uma coisa é indiscutível. Aquilo ali é o povo que o Eterno escolheu para levar o seu nome, levar a sua mensagem, levar a sua vontade. Não? Então, o profeta Zacarias 14:10, ele fala exatamente isso. Toda a terra em redor se tornará uma planície. Aí Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar. Por que o profeta Zacarias fala isso? Não é que o relevo da terra será alterado. Será que é literal? Eu acho que não. Mas vamos imaginar que seja, né? Não vai ter monte mais, vai ter só planície. Eu acho que o profeta não está falando nesse sentido. Embora que, se for literal, não vai atrapalhar em nada a minha interpretação aqui. O que o profeta está querendo falar é o seguinte: todos serão igual perante o Eterno. Todos serão iguais, né?
conjugar corretamente. Todos serão iguais perante o Eterno, exceto Jerusalém. Ela será elevada. E o profeta ainda diz assim, ela continuará no lugar de sempre. Ou seja, para você não imaginar que é outra Jerusalém. Não existe uma teologia que diz isso? Não, a Jerusalém celestial. O Israel de Deus. Não, a mesma Jerusalém, no mesmo lugar. No mesmo lugar. E o profeta ainda fala, continua, né? No próximo slide, ó o profeta diz. Todos terão que subir para Jerusalém. Né? Todos terão que subir para Jerusalém. Aí continua aqui, ó. Zacarias 14, 14. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Está aqui escrito. Isso, Judá começará a vencer, né, começará a mudar o cenário quando o próprio Eterno começar a guerrear por Judá. O próprio Eterno aí, os rabinos acreditam que é o Mashiach, eu também, né? E eu sei quem é esse Mashiach, Yeshua. Então, quando Yeshua vindo, guerreando, simbolizando o Eterno ali, o cenário de Judá vai começar a mudar. E como Jerusalém estava sendo saqueada, as nações que serão saqueadas, os despojos serão divididos em Jerusalém, né? Como se fosse a vitória da batalha. Né? E isso é importante, gente, você saber. Não é uma Jerusalém diferente. Né? O Eterno não substituiu a Jerusalém dele. Né? Tem gente que diz, não, eu sou o Israel de Deus. Não! Nada contra você ser. Né? Mas se você quiser ser o Israel, cumpra o que deve cumprir. Primeira coisa, faça a circuncisão. Primeira coisa. Porta de entrada no pacto mosaico é a circuncisão. Não existe judeu não circuncidado. Não existe israelita não circuncidado. Existem exceções, mas a regra é essa. A regra é essa. Né? E os israelitas que estavam no deserto, que passaram 40 anos e não se circuncidaram e deixaram de ser? Não, não deixaram. Mas ali é um caso específico. Né? Eles não estavam fazendo isso por rebeldia, por dizer que a circuncisão não servia mais. Era diferente. Era diferente. Então, se você diz, não, a minha circuncisão é do coração, tudo bem, fique com a sua circuncisão de coração. Mas peça você não pode comer. É o que está escrito. Determinadas coisas você não pode fazer. Assumir a liderança, Saulo considerar que você também não podia fazer. Então, eu sou o Israel de Deus. Então, vamos embora. Vamos fazer o que a Torá está escrito. O que está escrito na Torá. Né? Vamos se circuncidar, vamos guardar todos os mandamentos que é para você guardar. Né? É isso que é ser Israel. Né? Não é, não, mas é porque meu sangue é judaico. Que bom que seu sangue é judaico. Você guarda os mandamentos? Porque se você não guardar, eu falo como o profeta, né? Até dessas pedras, Deus pode fazer filhos a Abraão. Então, presta atenção. Né? Presta atenção no que está escrito. Né? Para você não estar atribuindo coisas que não se deve fazer. E uma coisa interessante do profeta Zacarias, nesse capítulo, é que ele diz que os gentios devem subir para celebrar Sukkot. Celebrar essa festa que a gente está celebrando hoje, que a gente está estudando hoje. Né? Uma das 3 grandes festas. E ele fala que o gentil que não fizer isso vai ser punido. Né? Vai ser punido, e uma punição severa. Né? Porque, em qual contexto o profeta falou isso? Né? Não sei bem. Mas só sei que o profeta falou que vai ser assim. E vai ser tem que ser aonde? Em Jerusalém. Não é em Roma, não é na Alemanha, não é na Inglaterra. É em Jerusalém. Né? Aquele princípio da Torá. Todo macho subirá. Né? Zacarias 14, 16. Vamos ler. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei, o Eterno dos Exércitos, e para celebrarem a festa de Sukkot. Né? Aqui a gente pode entender, né? Tanto literal, subir literalmente, adorar, quanto também figurativa, dizendo o seguinte, que todos têm que reconhecer a autoridade do Eterno. E as duas podem habitar juntas, com certeza. Você vai a Sukkot, mas você vai com o coração contrito, quebrantado, sabendo que dali reina o Eterno, reconhecendo o reino do Eterno sobre toda a terra. Lembra? Naquele dia o Eterno será rei sobre toda a terra. E todas as nações terão que reconhecer esse reinado. Né? Ou reconhece, né? Ou sai. Né? Vai para outro canto. Como ele é rei de toda a terra, né? Ou você reconhece, ou você morre. Né? Deve ser assim. É duro, né? Mas é o que está escrito. Né? Então, gente, mais uma referência ao Olam Rabá. Mais uma diferença ao final desta era. Né?
citada tanto pelos profetas como pelos apóstolos, referindo-se a Sukkot. Então é interessante, eu coloquei no último slide para vocês, não estou querendo afirmar o tempo exato das coisas. Não estou querendo determinar que Yeshua vem em Tishrei, ou que Yeshua vem necessariamente em Yom Teruah, ou que Yeshua vem o dia disso aí, porque Yeshua foi bem preciso em dizer que nem ele mesmo sabe, né? Aí já é uma pegadinha também, já é uma pedra de tropeço, né, Edson? Uma pedra de tropeço para aquelas pessoas que dizem que Yeshua é Deus de fato, né? Se ele é Deus de fato, como é que ele não sabia das coisas? Quer dizer que ele não tinha onisciência? Ah, não, mas agora ele já sabe já, então ele deixou de ser Deus por um tempo? E como é que você sabe que ele já sabe agora? É só uma especulação, né? De qualquer forma, então ele deixou de ser? Então, se vira aí com a tua teologia aí. Quase tem um malabarismo aí para encaixar, mas é o que está escrito, né? Então, Yeshua, gente, é só o representante do Eterno. O Eterno é um, né? E Yeshua, o Messias, tinha essa função de representá-lo, de fazer a vontade dele ser cumprida. Então, eu coloquei aqui embaixo, né? Não estou querendo afirmar o tempo exato das coisas, né? O tempo que Yeshua tem que vir. Apenas acho que esse momento realmente pode prefigurar algo. Como se fosse a sombra de advir. Não é interessante? O toque do shofar, né? Como se estivesse dizendo, olha, Yeshua vem, Yeshua julgará, e depois haverá a festa. Não é interessante? Né? Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. É bem interessante. Né? Sim. Sim. Separação do joio do trigo, né? Ele fala que vai haver uma limpeza em Jerusalém. Então, é necessário, né? Aí você pensa assim, não, porque na grande tribulação, né? Esses 7 anos, tem gente que acredita que seja literalmente 7, eu não vou entrar aqui na discussão se são 7 anos ou não, se nessas semanas de anos. Mas tem muita gente que tem medo, né, desse dia do Senhor e quer estar fora, né? Tenha medo se você não está dentro da justiça do Eterno. A leitura dos apóstolos de hoje, a sugestão dos apóstolos de hoje foi que antes de começar essa limpeza, tanto em Jerusalém quanto em toda a terra, o anjo falou para o Eterno, Roberto, acho que o Roberto que leu, né? Roberto leu aqui, não comece antes de selarmos na testa aqueles que são do Eterno, né? 12 mil de cada tribo, né? Aí é onde é que entra a teologia da substituição aí? Se é da tribo de Judá, de Issacar, de Levi, porque é bem específico, né? Ah, não, isso aí é a igreja. Parece ter um malabarismo aí para encaixar, mas está escrito outra coisa, né? Então, você tem que ter medo do dia do Eterno se você estiver fora da justiça do Eterno, né? Por isso que eu peço para você analisar todo dia. Mas, no dia do Eterno, os justos estarão aqui. Não estarão em outro canto, não. Passeando, né? Vendo Israel receber bomba. Não, vai estar aqui também, tá? Yeshua fala, quando vocês virem guerras e rumores de guerra, quando vocês virem isso, então vocês verão o Filho do Homem. Vocês verão. Yeshua está falando para justo ou para ímpio ali? Já está falando com os discípulos dele, né? Simbolizando os justos, né? Simbolizando os remanescentes de Israel. Então, é no mínimo interessante, né? Ver o toque do shofar, ver a anunciação, ver o toque da última trombeta, ver depois chegar Yom Kippur, que é o dia de julgamento, o dia de perdão, o dia de se arrepender, o dia de saber que é pecador. E a tradição até fala, né, o dia de ser selado, né? Selado, confirmado, justo ou não, né? E depois celebrar Sukkot, né? Celebremos Sukkot, né? E Shabbat Shalom. Vou chamar a Ed aqui. Obrigado pela paciência, tá? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se esse vídeo aqui foi editado, os comentários não ficam salvos, depois vai lá nas redes sociais da Moreste Yeshua. Comenta no vídeo que vai ser postado depois desse, um vídeo que já vai ser editado, retirando o serviço. Comenta depois nesse vídeo, se sua dúvida não for retirada. Manda um e-mail, vai lá no Instagram da congregação, manda um direct e eu vou fazer questão de responder a sua pergunta, tá? Tá bom? Shabbat Shalom. Edivaldo com a palavra. Irmão, quero só 2 ou 3 minutos fazer um comentário aqui enquanto o Neto já falava. Eu estava aqui pensando no seguinte: quando a gente olha para a história de Israel, né, e vê que desde quando saiu do Egito, que sempre negligencia e por causa disso vem consequências, sofrimentos, diásporas e diásporas. E até hoje Israel sofre. Nós vemos que o ser humano tem essa coisa natural de relaxar com as coisas e acabar deixando de lado, valorizando
as coisas dos outros e desvalorizando às vezes a sua, né, aquilo que Adonai deu. Um exemplo disso, aqui dá uma puxada de orelha, na nossa própria orelha. A gente, todos sabem que a Moreste Yeshua, né, a congregação Moreste Yeshua, desde quando nasceu, sempre foi priorizado a reunião, né? Um lugar, uma beit mesmo, uma casa de reunião. Só agora, nesse período de pandemia, que devido pela força da necessidade, a gente focou essa questão de internet. Por isso que vocês veem, nosso canal no YouTube é novo, nossas ministrações têm poucas visualizações, porque nós começamos agora. Sempre o nosso foco foi a coisa presencial, a congregação, o serviço mesmo presencial é o foco, sempre foi e continuará sendo da Moreste Yeshua. A internet é só uma ferramentazinha à parte que a gente... outros grupos preferem focar a internet, maravilha, mas o nosso foco é a questão presencial. Mas nesse período que nós não estávamos, né, podendo nos reunir, nós ficamos tristes, eu, mais Neodijan e Lorisvaldo, que é e Lucas, né, que a gente está cuidando dessa parte mais técnica para que a coisa funcione, principalmente o Lorisvaldo. Às vezes a gente fica comentando em casa, a gente fica triste. Chega num Shabat, chega num serviço das quartas-feiras, quando a gente transmite aquele estudo, a gente se esforça, às vezes é um esforço tremendo para conseguir preparar um estudo, organizar tudo. Tem hora que eu fico com pena do Lorisvaldo, aquela correria. Aí quando nós chega na hora da transmissão, cadê os irmãos? Os próprios da congregação, agora mesmo aí, quem está assistindo está vendo, a gente está com 9 pessoas acompanhando pela internet. Isso deixa a gente muito triste. Vocês querem publicidade? Não. É tanto que a gente não foca a internet. A gente está fazendo isso agora por necessidade. A gente foca, como eu falei, a reunião presencial. A internet agora é para suprir uma necessidade. Mas a gente fica triste. Nós sabemos que temos muito mais irmãos, membros da congregação, visitantes, e que no Shabat está fazendo alguma coisa, menos participando do nosso serviço. Isso entristece a gente. Ou seja, é um relaxamento que, lógico, tem muitos que não acompanha porque não podem, sabemos disso. Imagina uma dona Devanice agora, coitada, não tem condição de acompanhar, e assim muitos outros. Mas sabemos também que tem uma grande parte que está fazendo alguma coisa, ou no mínimo está na internet, mas está assistindo alguém lá de onde, não sei de onde, porque o estranho às vezes é muito mais atraente do que os de dentro, né? Israel, em muitos momentos, preferia os deuses das nações do que Adonai. E, por causa disso, sofria amargamente. Então, irmãos que nos assistem agora, tenha cuidado com isso. Sabemos que nossa sabedoria é pequena, nosso conhecimento é pequeno, mas cuidado, pelo menos nesse momento, que é o momento que a sua congregação está reunida, você preferindo ficar assistindo. Talvez tenha muita coisa melhor do que nós aí, eu sei disso. Mas priorize a sua comunidade, vê os seus irmãos, ajudar, porque Yeshua mesmo diz que o profeta não tem honra em sua terra, nem ele teve em sua terra, só veio ter depois. Então tenha cuidado, porque as coisas estranhas costumam atrair muito, e as coisas familiares que às vezes não parecem tão boas, mas é o nosso quião, é a nossa parte, a gente precisa valorizar e dar força. Nós precisamos dessa força, desse calor humano, saber que os irmãos se preocupam com a sua congregação, têm amor pela sua congregação. Já teve dito, nós fazemos estudos, eu falo isso aqui para quem está nos ouvindo sem vergonha, a gente não tem necessidade de que as pessoas, eles são grandes, não, nós somos pequenos, muito pequenos. Não temos vergonha nenhuma de dizer isso. Mas às vezes nós ficamos tristes quando a gente se esforça, corre para fazer uma coisa acontecer, quando chega na hora a gente vê lá 4 irmãozinhos participando, 5... A gente faz com todo esforço para suprir a necessidade dos irmãos que cobram da gente. Quando chega na hora, os irmãos não chegam junto. Cuidado que Israel, repito, por muitas vezes, preferiu os deuses das nações do que o seu próprio. Chegou até um momento que recusou o Messias por valorizar as coisas estranhas, mas aquilo que é seu, foi dado para você, não valoriza. Tenham muito cuidado com isso. Que o Eterno nos abençoe. Nós só retornaremos com
לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את מהאב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם.